tarde, boa noite ou boa madrugada. Sejam todos bem-vindos ao Renalcast. E hoje num episódio muito especial em parceria com a Fênix. Hoje nós estamos grande, hein? E estamos recebendo aqui um cara incrível. Eu vou deixar ele se apresentar porque ele é um cara realmente incrível. Seja bem-vindo ao Renalcast. Pô, Arthur, valeu, obrigado aí, cara. Não, Quanto tempo a gente tá Vamos lá. Pera aí. Você está no Renalcast, calma. Fique tranquilo. Tô tranquilo. Bem-vindo à nossa casa, entre aspas, emprestada hoje. Então, hoje a gente está em cenário novo. Doutor Bruno, seja bem-vindo ao Renalcast, um cara incrível. Agora sim, conta aí, quem é o Doutor Bruno? Beleza. Arthur, obrigado aí pela oportunidade para a gente bater um papo. Eu hoje estou como diretor médico da rede, né? Ainda sou responsável técnico aqui da unidade da República, onde você faz o tratamento, e estou com essa missão de levar e expandir a qualidade do tratamento para as novas unidades. Sem dúvida, fazendo um grande trabalho, Bruno. Vou chamar de Bruno, não vou chamar de doutor, porque nós já temos uma relação íntima. Tranquilo. A gente vai contar mais a respeito disso durante o episódio. Beleza, combinado. Bruno, fala para mim, um dos principais diferenciais da Fênix é justamente a humanização do tratamento com o paciente. Aliás, todo mundo vê isso no Instagram, né? 90% dos pacientes da Fênix compartilham ali o seu dia a dia. Nós somos uma família, eu diria. Sim. E fala para mim, o que você tem a dizer a respeito dessa humanização? Eu acho que é impossível a gente falar de humanização sem lembrar do que o Dr. Junqueira tem feito desde quando inaugurou a primeira unidade da Fênix, que foi criar essa essência do cuidado, né? Colocar o paciente no centro de todas as atenções. E quando a gente fala isso, Arthur, eu sempre tento separar o que é o respeito, o que é a atenção do paciente com a cordialidade. Você tem que ser cordial, a gente tem que ser respeitoso, educado, de preferência estar sempre sorrindo, né? O ambiente ficar mais agradável. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é você, de fato, exercer a empatia todo dia com os pacientes que vêm fazer o tratamento, ter sempre o cuidado de dar atenção para o paciente, conversar com o paciente, escutar o paciente, aquilo que a gente faz muitas vezes na sala, que a gente fica conversando sobre, enfim, todos os assuntos, inclusive política, problemas, futebol, enfim. Tudo isso, eu acho que é o cuidado de estar do lado do paciente. A gente fica de plantão na sala de diálise, né? Então a gente tem muito contato com vocês. Então é exercer esse respeito, essa educação, escutar vocês, ter essa empatia com o tratamento de vocês. Eu acho que todos os membros da equipe multidisciplinar, médicos, enfermeiros, técnicos, quando todos estão alinhados com esse cuidado, eu acho que essa é a percepção de humanização que vocês têm. Sem dúvida, né, Bruno? E isso está ligado também diretamente à individualização do tratamento, né? Cada paciente tem que ser tratado da melhor maneira possível para ele. Não adianta ter um protocolo geral, porque cada um é de um jeito. Por exemplo, eu sou um paciente que tem 1,97 m de altura, mais de 100 quilos. A gente não pode comparar com uma senhora de 60 anos que tem 1,50 m e 40 quilos. Exato. E essa ideia da individualização, então? Fala um pouquinho a respeito dela. O que a gente tenta fazer aqui para todo mundo, Arthur, é não só propor o melhor tratamento possível, mas tentar entender do paciente como é que a gente pode ajudar da melhor maneira. Então, quando a gente fala em individualizar o tratamento, eu costumo dizer que o processo de individualização do tratamento começa na admissão, na primeira conversa que eu tenho com o paciente. Aliás, você lembra da nossa primeira conversa? Opa, claro. Depois a gente vai revelar. Não, a gente vai lembrar. Onde a gente pergunta, obviamente, onde o paciente mora, se o paciente mora longe, isso é um ponto para ser ponderado quando a gente vai falar em aumentar a frequência, fazer mais vezes sessão, o que o paciente trabalha, qual horário que o paciente trabalha, o que seria um bom horário para o paciente começar a diálise, né? Aqui a gente tenta sempre individualizar, inclusive o horário para o paciente começar. Então eu falo para os pacientes na admissão qual que seria o melhor horário para você fazer a diálise. Não quer dizer que todos os dias da semana ele vai fazer em horários distintos, mas o que seria melhor para ele
melhorar a aderência dele ao tratamento, né? O que a gente pode fazer de melhor para esse paciente nunca precisa faltar, não precisa trocar a sessão, né? Então a gente começa nesse ponto. Então a gente começa a individualização batendo papo na admissão, se o paciente mora longe, se ele mora perto, o trabalho, o melhor horário. A gente também trabalha muito o empoderamento do paciente, é isso que eu converso muito com vocês. Eu acho que todos vocês têm que ser conhecedores de tudo o que vocês têm direito, de tudo o que vocês podem receber como tratamento, seja medicamentoso, seja de diálise. Eu acredito que um paciente bem informado é um paciente muito melhor tratado, né? Sem dúvida. E a gente tem aqui pacientes que são biomédicos, pacientes farmacêuticos que questionam, e enfim, eu acho que isso é muito válido. Fora a gente conseguir trabalhar com as diversas modalidades de HDF, né? Tanto na modalidade pós-dilucional quanto pré-dilucional, que, enfim, são modalidades um pouco distintas. Então, a gente, entendendo o perfil do paciente, entendendo quais são as facilidades dele vir mais vezes ou não, se pode ficar mais tempo, e individualizar a prescrição de diálise, eu acho que é com isso que a gente consegue os indicadores clínicos que nós temos tão bons, que é o que a gente tem hoje. Eu diria que eu sou a prova disso, né, Bruno? Na verdade, o Arthur foi, acho que, um dos casos mais desafiadores. Um case de sucesso. Pois é. Foi um case de sucesso no que se refere à individualização, né, Arthur? Sim, sem dúvida. Eu lembro que quando o Arthur veio aqui para a unidade, ele já veio muito bem tratado, só que convencendo... Desregrado. Exato, desregrado. Um pouco desregrado. E a gente conseguia otimizar muita coisa, dava para melhorar bastante coisa, né? Só que ele veio para a unidade e já me falaram, o Arthur não aumenta tempo de sessão, o Arthur não aumenta dias de semana, não adianta tentar. Ele defende isso como um troféu. Aí eu pensei, bom, então tá, vamos começar o tratamento e vamos ver o que a gente consegue. Aí a gente foi se conhecendo, a gente viu que tinha exames que não estavam bons, tinha aí coisa que dava para melhorar. E eu falei, bom, o Arthur é um paciente que precisa muito, ele é muito grande, a gente precisa de uma dose de diálise mais elevada, ele gosta de tomar os refrigerantes dele. Só um parênteses, paramos. Não tomamos mais refrigerante. Exato, é importante frisar que não tomamos mais refrigerante. Exatamente. Saudades da Coca. É isso aí. Então a gente tinha muita coisa que melhorar. Então eu pensei, bom, eu vou precisar usar todas as minhas ferramentas de persuasão para tentar convencer o cara a fazer um tratamento melhor. Juntei todas as provas possíveis, exames ruins, estudos que provavam que era melhor fazer diálise mais frequente, menos tempo. Enfim, um dia passei na sala e falei, Arthur, quando acabar a diálise, nós vamos conversar. Desce lá que nós vamos conversar. Desce no consultório que a gente vai conversar. Aí descemos, batemos um papo, falei o quanto o Arthur era exemplo para muita gente, né? Então acho que o fato de o Arthur ter esse canal, muitos pacientes assistem, eu acho que ele tinha que ser realmente exemplo, e eu acho que você entendeu isso, porque a partir de então você não só adquiriu a confiança de fazer o que a gente propõe, sim. como de fato provar as melhorias, como por exemplo não tomar refrigerante, né? Eu acho que isso é um grande passo. Eu acho, Bruno, que você falou uma coisa que é fundamental, confiança. A confiança que foi passada permitiu... Você lembra que eu era um cara extremamente resistente a fazer diária? Sim. Hoje eu vou te falar que eu não me vejo sem a diária. Sem essa diálise que eu faço, que me permite uma maior qualidade de vida, de fato. Sim. Então eu agradeço até a insistência. Foi uma conversa não muito amigável ali, os dois meio... Não, foi amigável. Não, foi amigável, foi respeitosa. Foi respeitosa, exato. Mas que trouxe frutos verdadeiros. Exato. Mas eu acho que faltou uma coisa aí nessa história. Você começou assim muito direto. As pessoas querem saber de onde você veio. Conta um pouquinho do Dr. Bruno em si. Então tá bom. Esse rapaz bonito aí que lembra o Quentin Tarantino. Tá certo. De repente surge aí uma versão do filme... Vamos pensar num filme bom do Tarantino. Um Drink na Diálise aí, ó. Uma paródia com Drink no Inferno. Você estrelando, hein? Eu posso ser o Clooney, o George Clooney, eu interpreto. E a gente faz um médico e um paciente. Lembra um pouquinho. Vamos fazer. Alguns quilômetros de distância. Vamos fazer. Mas fala aí, Bruno, conta um pouquinho da sua história agora. Então, eu me formei no final de 2011 em Santos
eu vim para São Paulo fazer residência de clínica, em seguida fiz residência de nefrologia e logo com 2 anos de terminada a especialidade, eu conheci o Dr. Junqueira e aí a gente começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar aqui na Fênix da Vila Nova Conceição e a gente sempre se deu muito bem e aí começou o processo de expansão, ele me convidou para ser responsável técnico da unidade que ia expandir e aí a gente começou a trabalhar junto e desde então sigo com ele, desde o final de 2017. Desde então é aquela frase, foguete não tem ré. Foguete não tem ré, exatamente. Mas vamos voltar agora a falar do tratamento. Vamos falar de uma coisa que você citou, que muita gente ainda tem dúvida, que é HDF. Muita gente nem sabia que existe pré e pós. E falando ainda mais dessa questão da confiança, né, Arthur? Eu acho que o fato de a gente estar junto quase todo dia, né? É impossível não criar um vínculo e eu acredito que vendo o engajamento dos médicos na tentativa de sempre melhorar, de estar querendo melhorar a parte dos exames, está querendo que o paciente se sinta melhor. Eu falo inclusive para os pacientes que eu não quero o paciente aqui que esteja afastado do trabalho. Eu quero que o paciente venha e se sinta bem para trabalhar, para voltar para a faculdade, voltar aos estudos, que é o que você tá plantando. Então, eu acho que até motivar o paciente, né? Então, eu acho que quando o paciente vê que a gente está querendo o melhor para ele, isso gera uma confiança de talvez ouvir o que a gente tem para falar para propor uma melhoria no tratamento. Olha, mas além da confiança, eu vou te falar uma outra coisa que é muito importante que os pacientes gostam, viu? O café da manhã. O café da Fênix é um negócio impressionante. Poder vir tomar café todo dia, né, Arthur? Pô, tem uma vantagem. E no dia do croissant, então, eu brinco que é o dia que mais vai chegar mensagem no Instagram. Né? Porque todo mundo comenta do croissant. Vamos vender isso aí. Então é uma ideia para o marketing, hein? Vamos vender o croissant da Fênix. Mas seguindo agora no papo um pouquinho mais sério, HDF, essas 3 letrinhas da hemodiafiltração online que muda a vida. Então, quando eu comecei a trabalhar com o Dr. Junqueira no final de 2017, eu tive contato com essa modalidade de hemodiafiltração que eu até então na residência não tinha tido e nos primeiros anos de nefrologista a gente não tinha, né? A gente tinha contato com clínicas de hemodiálise que faziam reuso de capilar, o paciente geralmente fazendo 3 vezes por semana. Aliás, deixa eu te interromper e fazer uma pergunta que o fato de não ter reuso já é uma coisa que ajuda o paciente a melhorar muito, né? Sim. Que melhora a qualidade da diálise. Eu lembro quando eu comecei a residência, Arthur, a gente sempre tinha que checar os exames, calcular o KTV, ver se o paciente estava dentro da meta, né? Se ele tinha alcançado a dose de diálise proposta para o mês. E me chamou muita atenção que os pacientes que faziam diálise na sala de hepatite, né, de hepatite C, esses pacientes alcançavam uma dose de diálise muito melhor do que os pacientes que faziam diálise na sala convencional, na sala onde tinha a maioria dos pacientes. E eu perguntei para o meu chefe na ocasião o que explicava, né? E ele falou que na sala de hepatite C é proibido reutilizar capilar. Então toda a sessão tinha um capilar novo, diferente dos pacientes que reutilizavam capilar. Então, por mais que existam estudos dizendo que você pode reutilizar o capilar, que de fato pode, porque o fabricante permite que você reutilize, é inevitável que a partir de certo número de reuso a qualidade começa a cair. Fazendo aquela analogia, é como o filtro de óleo do carro. Exato. Com o tempo vai desgastando precisar trocar. E vai Exatamente. filtrando menos. Então, voltando, quando eu comecei a trabalhar com o Dr. Junqueira, que eu via os pacientes vindo de outros lugares, de outras clínicas, ou até iniciando a terapia. O paciente começava 3 vezes por semana, ou a gente passava para 4, 5 vezes, mudando de HD para HDF, não reutilizando o capilar. O que mais chamou a atenção foi o relato dos pacientes. Porque o resultado do exame em si, às vezes a gente pode demorar um tempo maior para ver a melhoria, porque o paciente, quando começa a fazer HDF, preferencialmente sem reuso, ele melhora muito a disposição, fala que não sente tanto aquela ressaca pós-diálise, melhora muito o apetite e o paciente passa a comer mais e às vezes começa a aumentar o fósforo, aumentar aí o ganho de peso entre uma sessão e outra. Então, com o tempo, para os exames, a gente às vezes leva um tempo maior para ajustar isso daí. Se readequar, né? Se readequar, exatamente. Mas a percepção do paciente que sai de HD 3 vezes com reuso para uma HDF sem reuso 5, 6 vezes por semana é uma percepção enorme. Outra vida.
Exato. Isso é uma verdade, outra vida. E explica pra gente por que tem o pré e o pós, qual que é a Não, diferença delas? Quando a gente fala em HDF, a gente está falando de duas modalidades de filtração, né? Quando a gente fala em HD convencional, é o sangue passando no capilar, com o banho passando em contracorrente, e por diferença de concentração acontece a difusão. Então, hemodiálise clássica, filtração por difusão. Ponto. Quando você fala em HDF, você está falando de um filtro que permite que o sangue passe por um sentido, a gente passa o banho no sentido contrário, acontece a troca por diferença de concentração, então acontece a difusão, mas é um filtro que tem uma elevada permeabilidade à água e o componente líquido do sangue, né, o plasma, quando passa no capilar, ele sai em direção ao banho e ele traz com ele toxinas, moléculas médias, que a hemodiálise convencional não tira. E essa saída de líquido do sangue, para você ter ideia, Arthur, durante uma sessão de 4 horas, um paciente consegue remover o equivalente a 24, 25 litros de componente plasmático que traz essas toxinas para o lado do banho. Só que ninguém tem 24, 25 litros para tirar. Sim. Né? Ninguém conseguiria fazer isso. Não então, dá nem para chegar nisso. Exatamente. Né? Até você que tem aí UFs elevadas não conseguiria. Então, o que acontece? A máquina tem que produzir um volume de substituição, um líquido de substituição para devolver para os pacientes. E aí o sangue retorna para o paciente, já misturado com esse volume de substituição, numa temperatura equilibrada, numa osmolaridade equilibrada. Então isso diminui a chance de hipotensão, isso é o que faz o paciente sentir essa melhoria na hemodiafiltração. Vamos na analogia. Fui fazer o Kisuko. É um Kisuko com uma espécie de filtro ali antes de entrar e segura as moléculas para não misturar com o suco para o suco ficar bom. Ficar perfeito. É um filtro melhorado. Exato, exatamente. Consegue tirar mais coisas que no HD convencional e aí perde-se o efeito rebote por conta dessa devolução. Perfeito. E aí o que acontece? A máquina produz esse líquido de substituição que ela vai misturar com o sangue ou antes de entrar no filtro ou depois. E isso tem algumas implicações técnicas, porque quando o sangue ele entra no capilar diluído, porque o volume de substituição já entrou em contato com o sangue, você, quando vai fazer a difusão, um sangue que já está diluído, por diferença de concentração, não faz tanta difusão, porque ele já está diluído. Mas como ele entrou com muito maior, com um componente líquido muito maior, ele vai fazer muito mais convecção. Então, ele vai fazer muito mais volume de substituição. Um paciente em que o sangue entra puro no filtro e o volume de substituição entra depois do filtro, esse paciente ele vai fazer difusão e ele vai fazer volume convectivo. Só que ele vai fazer mais difusão do que a modalidade pré. Então, a gente distingue, dependendo do tipo de paciente, qual paciente pode fazer uma modalidade pré, ou seja, um fluxo de sangue mais baixo, porque eu sei que eu vou conseguir atingir o volume convectivo. Um paciente que faz diálise, ele tem um perfil de escórias mais baixo, porque é um cardiopata, é um senhor idoso. Ou um paciente que precisa de uma dose de diálise alta, um paciente que precisa sempre da diálise mais efetiva, que é o seu caso, que você, pro seu tamanho, você precisa de uma dose de diálise sempre alta. Então, nesse caso, a gente faz pós-dilucional. Quando o paciente me permite que eu não preciso de uma diálise tão hardcore, que eu me permite fazer uma diálise com fluxo de sangue mais baixo, eu posso fazer uma diálise pré-dilucional. Bom, você falou que você está responsável aí por todas as Fênix. Eu acho que você podia citar aí onde temos Fênix. Hoje a gente tem a unidade da Vila Nova Conceição, que é a primeira clínica, né? Sim, a velha casa, a velha e linda casa. A mãe. A gente tem a unidade aqui da Vila Nova Conceição, a unidade aqui da República do Líbano. A gente tem uma unidade no Tatuapé, ali na Anália Franco, e temos uma unidade em Santos. Olha aí, unidade na praia, hein? Fica a dica aí, pessoal. Unidade na praia. Fim do ano tá chegando aí. Verão. Fica de olho aí nos stories que vai pintar novidades sobre essa unidade na praia. Bruno, vamos seguindo aqui. Eu tô com uma água com gás aqui na minha frente. Quem está só ouvindo não está vendo, mas é de verdade o barulhinho dela. E muita gente pergunta, pode-se tomar água com gás o paciente renal? Pode.
A questão não está no gás, a questão está no volume. Sim, né? não posso tomar, por exemplo, 3 litros de água com gás. Exatamente. Você que sempre sai da sessão, faz o seu vídeo indo buscar água. Tour. Exatamente. Pode tomar. Estamos tentando fechar com a São Lourenço, aliás. Patrocínio? Patrocínio. Pô, merecido, hein? A água Merecido. é boa. Então é questão do volume, né? É questão do ganho de peso intradialítico. Mas o água com gás pode tomar. Então vamos falar um pouquinho de transplante agora, Bruno? Tá aí essa notícia bombástica do transplante de rim de porco. Será que tem cheiro de bacon? Mas vamos falar a respeito, falando sério. O que você acredita aí, né? Vendo esse cenário, vendo essa notícia? O que você tem a dizer? Olha, Arthur, eu acho que é um grande marco, né? É uma coisa que a gente não pode deixar de olhar com certa atenção. Primeira coisa, nos últimos anos, né, fora o advento da hemodiafiltração, essa eu acredito que foi uma das grandes notícias que a gente teve, né, nesses últimos anos. Foi uma primeira reportagem, ainda sem grandes informações em relação à imunossupressão que é necessário. Parece que é um rim que ele foi... Não é que ele é um rim de um porco normal, ele é um rim que foi preparado... Geneticamente alterado. Exato, para poder ser implantado, né, no corpo de um ser humano. Mas eu acredito que é um fato. Muitos estudos vão precisar acontecer. A gente não sabe qual vai ser o tempo que isso vai demorar até chegar aos testes em seres humanos. Uma vez colocado em seres humanos, o quanto tempo esse rim vai funcionar, se ele vai dar conta de fazer todas as funções que um rim nativo de ser humano consegue fazer. Então, eu acredito que ainda tem muito chão pela frente, mas, sem dúvida, é um fato. Né? Como eu falei, como o brinco que o Dr. Junqueira fala, né? Que hemodiálise vai ser igual ao telefone fixo. Um dia ninguém mais vai ter. Ou, se tiver, vai ser só para... Só para matar os velhos tempos. Exatamente. Só para quem precisa. Uma dúvida que chega bastante para a gente aqui no Renalcast é sobre o rim biônico. Eu já tenho 15 anos de diálise e 15 anos que eu escuto sobre o rim biônico. E aí? Nós não temos uma perspectiva a curto prazo para isso, né, Bruno? Olha, em relação ao rim biônico, não. A gente não vê novas publicações, novos estudos, e eu acredito que se a gente for comparar probabilidade de dar certo um rim biônico ou um rim preparado no porco para ser transplantado, eu acredito que é muito mais viável um rim geneticamente modificado do que um rim biônico. Né? Um rim biônico executar todas as funções do rim, de filtração, de controle de pressão, de secreção hormonal, eu acho que é muito mais difícil. E você ainda ia ter que reduzir um filtro natural a um tamanho que não incomodasse no corpo, né? Para ficar dentro do corpo. É algo realmente muito complicado. Exato. E todo filtro tem uma meia-vida, né? Todo filtro de qualquer coisa tem que ser trocado com certo tempo. Então, eu acho que é menos provável que esse vá para frente. E, aliás, aproveitando o gancho do transplante, né? E falando também da preocupação da clínica com o paciente... É muito bacana isso que a Fênix faz, de colher nosso sangue e já mandar para o centro transplantador, né? A gente tem, Arthur, uma postura de incentivar que os pacientes façam todas as modalidades de tratamento. Seja o tratamento conservador, antes de começar a diálise, seja o tratamento dialítico peritoneal ou hemodiafiltração, hemodiálise, ou o transplante renal, né? E a gente tem, só para te adiantar uma estatística, a última estatística do Censo Brasileiro de Nefrologia, de diálise, trouxe a informação de que dos centros de diálise, a média de inscrição em transplante é de 23%, o que é muito baixa, né, de pacientes ativos, inscritos. Aqui na Fênix, a gente está com 70% dos pacientes inscritos. Não só porque a gente tem essa postura proativa, como também a gente consegue permitir que o paciente tenha essa condição clínica de fazer o transplante. Bruno, vamos pensar agora o seguinte, a pessoa vai começar a diálise e aí ela entrou lá na página da Fênix, está assistindo a gente, que mensagem você passaria para ela? Eu acho que todo paciente que vai começar a fazer o tratamento, ele tem que se informar do que é o melhor para ele, né? A gente sabe que existem clínicas muito boas que fazem tratamento de hemodiafiltração. O paciente vai ter que escolher o que é melhor para ele em relação à logística, proximidade, o que encaixa melhor para ele, horário, dependendo do horário que ele trabalha, enfim. Eu só acho que o paciente tem que se informar. O paciente, como eu falei, ele tem que estar bem informado. Então, se o paciente sabe que se ele tiver
onde fazer hemodiafiltração, se ele tiver uma clínica onde não faz reuso, enfim, eu acho que são coisas que tem que ser levadas em consideração quando ele vai ponderar uma decisão de onde fazer o tratamento. E a equipe também, né? A equipe multidisciplinar que acompanha. Acho que a equipe multi, alguma parte dos integrantes são exigidos por lei, então nós temos que ter a psicóloga, nutricionista, assistente social. Aqui a gente incorporou a fisioterapia, que é outra coisa também, uma equipe incrível que tem feito um tratamento com vocês. Nossa, sensacional. Eles fazem um trabalho para ganho de massa. Eu até vou contar uma particularidade. A Ana Paula conseguiu me fazer um agachamento. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer um agachamento na vida. Mas conseguimos. Exato. Então, a gente sabe que muito paciente que faz diálise não faz atividade, é sedentário. Então, às vezes, só um alongamento, uma atividade física durante a sessão, o ganho já é muito grande. Já muda a vida mesmo, né? Exato, porque pensa um idoso que tem risco de queda, paciente, ele é dialítico, tem uma fragilidade óssea, tem um risco de queda. Se ele cai, ele corre muito risco. Se esse paciente melhora a performance, consegue andar melhor, com maior equilíbrio, diminui a chance de cair, a gente já surtiu impacto na vida desse paciente, né? Então a gente tem a fisioterapia e a gente também agregou agora a linha de cuidado, onde todos os pacientes eles podem ser acompanhados por cardiologista e nefrologista especialista em distúrbio mineral-ósseo, né? Que é para ajustar PTH, fósforo, cálcio, enfim, você sabe bem. Bruno, de verdade, cara, eu só tenho motivos a agradecer. Você sabe disso, que você me convenceu a fazer a diária e realmente foi uma mudança de vida positiva. Só trouxe coisa boa. E você sabe que você tem uma legião de fãs aí online, né? Tem. O pessoal sabe quem é o Dr. Bruno, pô. Então agora... Não é. Vou te falar, vou mostrar depois aqui. Ó, tá aqui, as provas estão aqui. Bruno, manda uma mensagem aí para os seus fãs. Putz, agora você me pegou. Isso aí vai ter que essa foi para deixar o Bruno sem graça. Ele é um cara meio tímido. Corta essa parte aí e a gente fala depois. Não tem, aqui é o Renalcast, cara. Aqui a gente coloca o convidado na saia justa. Contra a parede. Eu ia até fazer uma pergunta mais saia justa, peguei leve. Não tenho legião de fãs, não, Arthur. Eu sou, inclusive, o mal visto, aquele que traz as más notícias. Isso é uma verdade. Isso é verdade. Aumentar o tempo de diálise, a hora da diálise. Mas nada, cara, você de verdade é um puta médico. Eu fico muito feliz da gente estar aqui nessa conversa hoje. Como eu te falei, admiro de verdade. Acho que você faz muito bem, muito bem. Eu acho que todos os pacientes aqui da Fênix só têm motivos a te agradecer. E obrigado por ter vindo ao Renalcast. Bom, obrigado pelo convite, Arthur. Que é isso. É o que eu falo, né? A gente não faz diálise, mas eu estou aqui todo dia com vocês. É o meu trabalho. A gente divide as alegrias, a gente divide as tristezas. Aliás, você me fez lembrar uma hashtag e um conceito, né? A família Fênix. Exato. Nós somos realmente uma família. Exato, a gente está junto todo dia. E esse conceito de família é muito sentido, tanto nas vitórias quanto nas perdas, né? Uhum. E isso é uma coisa muito bacana que a Fênix conseguiu, desde o início, com o Junqueira, passar essa imagem e essa sensação de família. E eu acho que o que tem que ser lembrado também, Arthur, é o que você falou, de ter agradecido, da gente ter colocado você em diária, de ter tentado melhorar o seu tratamento, de chamar a atenção. E eu acho que é o que fica de mensagem para todos os pacientes que fazem diálise. Uma vez sendo portador do conhecimento, queira melhorar, ou escuta o que o pessoal da equipe multi tem a dizer, escute o que o seu médico tem a dizer, pergunte para o seu médico quanto é que está o PTH, a hemoglobina, a albumina, como é que estão os resultados dos exames. Tente melhorar, né? A gente tem muito paciente da sua idade, paciente novo, que tem muita vida pela frente, ele tem que pensar a longo prazo, ele tem que estar bem, tem que chegar lá na frente com um perfil ósseo bom, com um perfil de massa muscular bom. Então, questione o serviço onde você está, veja se o seu tratamento está adequado, né? E confie na equipe. Né? Eu acho que isso que é o principal. E eu acho que agora a gente tem que fazer uma pausa, porque eu fui informado aqui no ponto eletrônico. Direção. Chegou ele. A direção o cara, falou aí. Chegou o homem. Eu vou ficar de pé para recebê-lo. O Renalcast tem uma honra de recebê-lo. Ei, querido. Você tá bom? Tudo bom, Junqueira? Bom te ver assim. Mais slim. Cheio de energia, né?
Pô, com certeza. Isso é que importa. Sem dúvida. Olha o prazer que nós estamos tendo aqui no Renalcast nesse episódio. Já era um episódio incrível com o Dr. Bruno, mas agora chegou ele. Chegou, eu me sinto no Vaticano sentado ao lado do Papa. Tô vendo que você tá bem, meu, tá chegado. Chegou, Quem sou eu? chegou ele, Dr. Antônio Junqueira, o homem da Fênix. A Fênix em pessoa está entre nós. Professor. Junqueira, eu nem devia pedir para você se apresentar, cara. Nem devia. Mas, como nós temos ouvintes do mundo inteiro, inclusive um abraço para o nosso ouvinte da Moldávia. Tem um cara da Moldávia ouvindo a gente. Se apresente, doutor Antônio Junqueira, a Fênix. Bom, Antônio Junqueira é meu nome, né? Sou nefrologista há muito tempo. E a Fênix é digamos, é colocar em prática aquilo que a gente acredita que seja uma boa nefrologia para quem precisa, como é o teu caso. Então, se a Fênix tem alguma coisa que seja particular dela, que seja uma característica da Fênix, é colocar quem faz diálise, o nosso cliente, no centro da questão. Né? Isso parece um pouco de demagogia, mas não é. de falar assim. Não, mas a gente leva isso muito a sério, Arthur. E você sabe disso. Que a gente coloca o nosso cliente no centro da questão. É a partir dele que a gente enxerga o resto, não o contrário. É a partir do nosso interesse que a gente coloca lá o cliente. Não. A gente tem digamos, o Bruno é a mesma coisa, e todo mundo que trabalha aqui é a mesma coisa. Essa quase que obsessão de se colocar mesmo no lugar de quem está sentado ali se tratando. Isso muda tudo, muda tudo. A gente escuta, a gente se põe no lugar, a gente tem uma coisa dinâmica, nada do que a gente decide é para sempre. A gente tem sempre a preocupação de estar criticando o que a gente faz, é uma outra característica que a gente tem aqui. A gente se critica. A gente não faz burocraticamente uma análise de tudo que está acontecendo, não. A gente faz no sentido de se autocriticar. Onde é que eu posso melhorar? Do ponto de vista de quem se trata. Então, não, é o que eu falo, né? Como paciente, a gente se sente realmente numa família, a família Fênix. Bonito E é o que eu falo, né, Arthur, que eu sempre comento com o Dr. Junqueira, e que eu falo para todos os membros da equipe. Não existe paciente chato. Existe paciente exigente, que são os quais a gente tem que ouvir, levar em consideração o que foi pedido, o que foi falado, e uma vez esse paciente estando satisfeito, com percepção de que está sendo bem tratado, todos os outros também vão estar. Não, sem dúvida. E essa preocupação e esse carinho é muito palpável por parte da equipe toda. Do pessoal da faxina até os médicos, todos tratam com muito carinho e com muito respeito. Isso é uma marca da Fênix, desde o começo. Eu posso falar, né, Junqueira? A gente está junto aí há 15 anos. Você sabe, cara, que eu lembro o dia que eu te atendi pela primeira vez no hospital, no pronto-socorro. Você não estava bem. E de lá para cá, tem alguns clientes nossos, alguns pacientes nossos, que são chave e você é um deles. Sabe? Porque são aqueles que estão há muito tempo, aqueles que não têm o menor problema de chegar para a gente falar tudo o que acham, de crítica, ou de elogio, ou de sugestão, principalmente, e que torce pela gente. Quer dizer, o que você falou me toca demais, que é uma família, Isso não é, quer dizer, não é um negócio que a gente põe para fazer propaganda, a gente nem fala isso publicamente, que é uma família. Mas é como eu me sinto aqui dentro. Talvez o mais velho da família, eu sempre tive É o nosso vô. Eu sou o vô da família. Ou melhor, é o nosso dom. Mas é isso mesmo. Quer dizer, quando eu vejo que as pessoas que se tratam aqui espontaneamente falam isso que você está falando, cada um do seu jeito, com o seu sotaque, com o seu ponto de vista, mas o conteúdo, o núcleo da mensagem é o mesmo, isso para mim é uma realização.
pessoal e de grupo também, porque você não ensina isso. Isso que é engraçado, Arthur, você não ensina. Você pode contratar aqui uma pessoa para dizer assim, olha, numa situação hipotética, claro, os nossos clientes estão reclamando muito, então vamos chamar aqui um especialista em criar pessoas de boa vontade. Não, isso não existe. Eu já vi acontecer em outros lugares, melhora algumas coisas, o cabelo fica mais bem arrumado, sai aquele bom dia, boa tarde, etc., umas coisas meio formais, mas esse espírito, ou você tem ou você não tem. E aqui eu tenho certeza que eu tenho, porque não sou eu que acho, eu escuto as pessoas retornando isso. E as pessoas que chegam, abre-se uma clínica, como é o nosso caso, que estamos abrindo clínicas em diferentes lugares, a gente sempre chama as pessoas que vão trabalhar lá para virem para cá, num sentido de treinar tecnicamente, o que às vezes nem é preciso, porque essas pessoas já vêm treinadas, mas é para passar por osmose, por uma química interessante, esse espírito, e passa. Mas é cada aquilo, lugar do seu jeito. Você personifica o espírito da Fênix. Eu vou contar uma coisa que eu acho que talvez você provavelmente se lembra, mas muita gente não sabe disso. Quando eu me tornei renal, você virou para o meu pai e falou o seguinte: fica tranquilo que eu vou tratar como se ele fosse meu filho. É mesmo? Não lembro. E há 15 anos você cumpre isso ao pé da letra. Mas é o que eu sinto, cara. Eu estava agora, até me atrasei um pouco, eu estava conversando com uma senhora que começou agora. E é uma pessoa que, pelo jeito dela, pela característica, uma senhora já, ela é muito crítica, isso me interessa demais. Então, com a pandemia, ela passou um ano sem vir aqui, e chegou, já estava ali, quase descompensado, tive que empurrar ela para o hospital correndo, sem pensar duas vezes. E voltei lá, ela estava fazendo a primeira diálise na clínica, e cheguei, como é que você está? Estou com raiva. Achei ótimo. Você está pondo para fora aquilo que você tem. Sim. Isso faz 15 dias, 3 semanas no máximo. E hoje eu tinha conversado com ela muito ligeiramente na própria sala, né? E hoje ela voltou aqui para uma consulta mesmo, para poder conversar com mais calma, só nós dois. E já era outra pessoa, quer dizer, chegou com raiva. Agora, é claro que milagres não acontecem de um dia para o outro, né, nesse tipo de coisa, mas já era outra pessoa. Ela já falou do acolhimento que ela recebeu, do calor, sem perguntar nada, não forço a barra. Do calor, tá vendo? Você vai viver bem. Tem essa limitação? Tem, como você tem, mas quem olha para você, Arthur? Você fala que faz diálise, fala, esse cara é mentiroso, não está falando sério. Pior que isso acontece mesmo. Não é? Pior que acontece. Mas, Junqueiro, eu tenho uma pergunta para te fazer, cara. Eu quero que você me fale para mim a sensação. Quando você entra aqui nessa unidade, se vem na cabeça aquela primeira sala de diálise. Vem. Que a gente lembra bem. Vem sempre, Arthur. Pequenininha. Vem sempre. E hoje a gente... Você fala, hoje eu vou visitar o Tatuapé, hoje eu vou para Santos, hoje eu vou para República do Líbano, vou para Vila Nova. Como é que é essa emoção, essa sensação? É grande, viu? É grande. Eu contenho às vezes até tem que segurar um pouco. Mas é uma sensação de realização mesmo, que não é minha. Ninguém faz nada sozinho em medicina. Na nefrologia, então, nem começa a fazer, né? É sempre um trabalho de equipe, né? Mas o que me toca mais, além daqui ser um lugar que é bonito, é indiscutível que ele é um lugar que impressiona pela beleza, o que não é ruim, né? De maneira nenhuma. Não é ruim, mas é esse espírito que você falou. Era um desafio que eu tinha. Será que, saindo da primeira clínica, numa segunda, numa terceira, né? Hoje nós estamos com 4 funcionando. Será que o espírito se mantém? Porque se o espírito não for igual, não valeu a pena. Então, você me perguntou da emoção. É a emoção de quem já está, né,
há muito tempo na medicina, já até olhando a porta da saída, diz assim, valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena fazer essas coisas todas. Se valeu a pena, a missão cumprida com louvor, né, Junqueira? Isso é muito gostoso. Junqueira, eu estava conversando com o Bruno sobre o transplante do rim de porco. Sei. Vou aproveitar que você está aqui do lado, eu vou passar essa pergunta para você. Que perspectiva você vê nisso? Olha, você fez uma pergunta extremamente interessante. É claro que isso eu acompanho, periodicamente eu vou ler lá o que eu entendo, né? Porque são trabalhos, às vezes, cheios de características de genética e tal. Mas está sinalizando um novo tempo, Arthur. Quanto tempo esse tempo vai ser? Ninguém, nem quem está lidando com isso no dia a dia vai poder te responder isso, porque os obstáculos são muito grandes. Mas esse fato que aconteceu semana passada, ele foi uma experiência feita por um cara que é um dos maiores cirurgiões de transplante do mundo. O cara tem e ele mesmo é transplantado, ele tem um transplante de coração, o cara que fez isso. O médico que fez, cirurgião. Ele quis provavelmente mandar um sinal. Ele não precisa disso, né? Não é um aventureiro, pelo contrário, é um cara que está inserido na melhor dos níveis de transplante em termos mundiais. Ele provavelmente quis mandar um sinal, tem isso aqui também, né? Quanto tempo isso vai levar para chegar, como eu te disse, é impossível calcular. Mas está digamos, em consonância com o caminho que a medicina está tomando hoje, que é o caminho do núcleo da célula. Né? Quando se começou a mexer com o núcleo, onde está o comando da célula, portanto, o comando do nosso corpo está dividido entre os trilhões de núcleos que a gente carrega com a gente, abriu uma outra porta para a medicina. Você ir lá na causa primária das coisas. Né? Eu estou dizendo isso porque, para você pegar um rim de porco, colocar num ser humano e esse rim não ser rejeitado imediatamente, como uma coisa totalmente estranha ao teu corpo, foi um longo caminho de modificação genética. Quer dizer, essas coisas acontecem dentro do núcleo da célula. Você prepara digamos, o porco e, em consequência, o rim que ele está gerando dentro dele, a não ser agressivo para o ser humano. Isso é uma proeza enorme. O porco foi meio que uma incubadora. É uma incubadora. Quando você fala em incubadora, tem um outro lance que está acontecendo em pesquisa também, e esse está mais para trás ainda um pouco, que é o que se chama de quimera. Quer dizer, esse é o objetivo, é ser uma incubadora. Então, você vai pegar não sei quando, né, uma célula-tronco de alguém que faz diálise, célula-tronco do Arthur, põe no porco e o porco gera o rim do Arthur. Mas, para isso, o porco não pode destruir a tua célula. Então, você amplia o problema. Né? Você amplia o problema. Mas tem gente pensando nisso, tem gente trabalhando o dia inteiro com isso. E com grande esperança. Eu acho que é a próxima página. Nós vamos olhar a diálise como uma coisa que chegou no seu nível máximo, que é a ideia que eu tenho hoje da diálise, é que dificilmente vai ter um filtro melhor, uma máquina melhor, porque atingiu atingiu o teto. O teto. Pode melhorar um pouquinho aqui ali, mas não vai mudar a natureza do tratamento. Isso aí muda a natureza do tratamento, e muda a perspectiva com que você enxerga essas coisas. Né? Quer dizer, não tem rim? Vamos fabricar um rim dessa pessoa, um rim do Arthur. Posto, o Arthur não precisa tomar remédio nenhum imunossupressor, nada, é ter o tecido, e aí sim o porco vai funcionar como uma incubadora. Isso não tem ainda, né? Mas tem gente trabalhando nesse sentido. Incrível. Muda tudo, realmente. Muda tudo. Caramba. Mas é uma coisa que até isso vir a nível clínico tem um longo caminho. Tem uma estrada longa, né? Tem uma estrada longa, cheia de perigos. Eu tenho uma pergunta importante, Junqueira. Você já experimentou o croissant?
O quê? Já experimentou croissant? O lanche. Croissant servido aqui pela gente? Não. Estou perdendo tempo, então. Tá perdendo, né, não, Bruno? Fazendo o que aqui, então? Vem na quarta-feira e pede o croissant, que é muito bom e vale a pena. Aliás, essa é uma preocupação que a gente tem, Arthur. Se você põe o teu cliente no meio da questão, ele é que importa, é a partir dele que você vai fazer as coisas que você tem que fazer. Um centro de diálise como esse aqui é a segunda casa da pessoa. Sim, sem dúvida. É a segunda casa. Ela tem uma relação com o lugar onde ela está fazendo, que pode ser é como o porco, né? O porco pode destruir o rim do Arthur ali. Se deu alguma coisa errada, vai lá e destrói. O ambiente, muitas vezes, é ruim para a pessoa. É opressivo. É aquele mínimo. Eu te dou um mínimo para você fazer diálise. Não. Aqui, o objetivo da gente eu quero dar o máximo. E o máximo não tem limite, né? E a comida, o alimento, isso é uma preocupação muito importante da gente aqui também. Não, e aí quem fala é quem come, né? Pois é, eu vou falar que é um baita diferencial. Opa! É um baita diferencial e de uma baita qualidade. Destaque para o croissant, o quiche de alho poró. Esse eu provei. É Bom delícia. demais, bom demais. Deus. E o pão de batata. Tá aí o destaque, nosso top 3, hein, Bruno? Você sabe que isso faz parte de um bate e volta, né? A gente tem essa cozinha, né? Com o chefe de cozinha, trabalhando junto com a nutricionista, é claro, para saber o que ele põe lá dentro, se não vai fazer mal. Mas ele tem, tem no sangue, né? Porque acontece de ser meu filho, mas não é por isso que ele está lá. Ele está lá porque ele sabe fazer as coisas. Aí sem dúvida, isso está provado que sabe muito bem, aliás. Ele pegou o mesmo espírito, quer dizer, ele está lá na cozinha dele, produzindo para todas as clínicas, mas ele tem esse mesmo espírito de ir mudando, e melhorando. Pô, esse negócio não saiu bom. Eu falo, tá bom, não, mas pode ser melhor. Quer dizer, esse é o desafio da gente aqui. Agora vamos fazer aquela pergunta para os dois. Das reuniões com a equipe multidisciplinar para o paciente. Eu sei que é o Bruno que comanda, né, Bruno? O Bruno que comanda. E que nós somos avaliados também, né? Não só os pacientes também, como é que tá respondendo bem esse tratamento, não tá? Exatamente. Isso é uma preocupação muito interessante. Quando a gente começou a trabalhar junto, Arthur, que a gente montava a clínica desse molde, né, com essa estrutura, eu sempre falei muito do Dr. Junqueira, eu tenho muito medo de ter uma clínica bonita com um serviço ruim, né? Porque fica todo mundo de olho no nosso serviço, questionando o que a gente está fazendo. Olha, uma clínica muito bonita, mas e o resultado? Então, a gente implementou aqui a cultura de que quem não mede, não gerencia. E tudo que pode ser medido, pode ser melhorado. Então, a gente desenvolveu em conjunto indicadores assistenciais, clínicos e administrativos. E todo mês a gente faz uma reunião que é para ver se indicadores que a gente estipulou meta de conformidade para cada um foram atingidos ou não, e caso não tenha sido atingido, qual o plano de ação para aquilo. E a gente, obviamente, como está só a equipe envolvida, a gente discute caso a caso, a gente entra no detalhe de cada paciente, na tentativa de fazer com que os indicadores melhorem, e dessa reunião eu gero como se fosse um report para alguns pacientes que são, você sabe, pacientes que são representantes dos pacientes, e eu informo para os pacientes como é que foi o nosso desfecho, como é que foi o resultado da clínica, porque é aquilo que a gente conversou um pouco antes do Dr. Junqueira chegar, faz parte do empoderamento do paciente. Vocês têm que saber o que a gente conseguiu de desfecho, mas que grande parte do tratamento são vocês que têm que fazer em casa, a dieta, aumentar a frequência da sessão, enfim, a gente não tem problema nenhum em abrir para os nossos pacientes os nossos números. Inclusive, acho que se eu tivesse numa clínica, eu ia querer saber como é que esses de taxa de infecção, como é que estão sendo os desfechos, se os pacientes estão atingindo KTV, se estão atingindo volume de substituição. Enfim, a gente leva muito a sério essa reunião, que é na tentativa de não só manter o que está bom, mas melhorar o que ainda não está satisfatório. E o Bruno é o Bruno que toma conta disso. É um bom camisa 10? Ele é um bom camisa 10, mas ele também é um técnico cruel, viu? Porque eu concordo contigo, Junqueira. Não deixa passar nada. E aí está o valor do que a gente faz. Ah, isso aqui está bom. Não, pode ser melhor. Isso aqui está ruim, hein? Por quê? E aí vai atrás.
Vai atrás. Por que esse mês, esse índice aqui caiu em relação ao mês passado? Até chegar a gente tem até a lista dos pacientes que não estão dentro lista negra. Aquela lista perigosa. Eu não quis usar. A lista perigosa. A lista negra. Na verdade é isso. Tem a lista negra, ela é posta aí. Eu sei que meu nome um tempo atrás estava lá com asterisco. Cuidado, esse aqui é perigoso. Mas agora até onde eu me lembro, você saiu da lista. Seu nome saiu da lista. Graças a Deus. Sai da lista. Agora eu voltei para o time bom. Você está muito bom. Lado controlado. Mas isso é fundamental. Ter uma pessoa que tem o Bruno é fundamental. Que não olha aqui para dizer, olha como a gente está bom, porque, diga-se de passagem, o pior dos nossos índices é melhor do que o índice médio que a gente tem como um todo aqui no Brasil. Né? A gente não está falando uma coisa lá embaixo, mas não importa. E isso é uma coisa que eu falo para todo mundo que vem visitar. Aqui a gente tem um espaço de privilégios para o paciente e para o médico também. Eu fico imaginando quem está lutando com nefrologista que está lutando com outras dificuldades, com outros... até eu vou contar um caso de 2 minutinhos. Veio aqui, porque isso para mim ficou meio que... Junqueira, é o que eu te falei, é como a gente está recebendo o Papa. Você tem... O microfone é seu. O Reinaldo Cast do Junqueira agora. Então, teve aqui uma colega do Pará, mas do interior do Pará. Veio conhecer a clínica. E eu comecei a mostrar, e eu parei e falei para ela, olha, eu estou sem graça de mostrar isso aqui para você, porque eu estou em São Paulo, lido com planos de saúde da melhor qualidade, eu posso fazer isso. Eu imagino o que você passa lá, no interior do Pará, os teus pacientes. E estou sem graça mesmo, estou me achando aqui que eu estou até, de certa maneira, exibindo coisas aqui e tal. E ela falou, não. Ela me deu uma lição. Ela falou, não, o que você fez aqui é um objeto de desejo de todo mundo. É como um lugar que você entra. Eu já estou levando 3 ou 4 ideias que eu posso levar para lá. Mas mantenha isso, melhore isso, porque se um nefrologista entrar aqui com o espírito aberto, for não vai ficar, ou ele tem ou não tem, esse tipo de bobagem, ele vai sair daqui renovado, que falou, é possível ter um lugar como esse. E a gente sente que isso é uma responsabilidade enorme, né? Tanto do ponto de vista de manter a coisa e principalmente do lado do Bruno aí, que falou tudo falando isso. Não adianta ter um lugar bonito com tratamento ruim. Então é melhor ter um lugar feio com tratamento bom, né? Agora, juntar as duas coisas é um desafio permanente. Eu gosto de desafio, né? Sei que o Bruno gosta também. Você gosta. Bastante. Hoje eu mostro, às vezes eu mando mensagem para o Bruno, mostrando para ele as mensagens que eu recebo. E do quanto a Fênix se tornou um exemplo. Do quanto os pacientes veem a Fênix como a clínica ideal. Mesmo não conhecendo ela pessoalmente, só de ouvir, de ver o que os pacientes da Fênix postam. E eles falam, cara, tem que existir uma Fênix em cada unidade, cada estado tem que ter uma Fênix. Fica a dica aí, hein? Fica a dica. É verdade, mas foi essa a mensagem que eu recebi dessa colega. Quer dizer, eram os dois sistemas, aqui em São Paulo, com todas as coisas. Ela no meio do Pará, com certeza é bem mais difícil, né? No interior lá. E ela falou exatamente isso. Que bom que tem um lugar, que é um lugar onde a gente pode falar, pode ser assim. Justamente. Pode ser assim, por que não? Pode ser assim. Pode ser assim. E isso inspira mudanças, né? Inspira mudanças. Inspira mudanças. Desde que você seja uma pessoa que está fazendo isso de coração aberto, que não está falando, olha aqui como é bom e tal. Não. Você está fazendo como um desafio, tentando melhorar, se criticando, como o Bruno faz com os índices dele, que ele analisa todo mês, assim, impiedoso com os índices. É uma coisa dinâmica, porque tem coisa que você puxa para baixo. A gente está puxando para cima. Né? Justamente. Estabelecer um novo padrão, um padrão mais alto. Junqueira, por que nefrologia? Você faz as perguntas certas. Você é um talento para fazer perguntas. Você sabe por quê? Eu me lembro. Eu estava, eu acho que no 3º ano, 4º ano, e eu tive um professor, um instrutor,
que não estava ensinando nefrologia, não. Ele estava ensinando a auscultar coração, e pulmão, palpar um fígado, enfim, fazer um exame decente no paciente. Mas ele usava para isso, como o HC era muito cheio, muita gente, ele tinha um serviço fora, em outro hospital, de nefrologia. E os pacientes estavam lá para auscultar e tal. E ele falou, não, a gente vai para lá, porque aí a gente conversa com mais calma, tem mais, não perturba tantos pacientes, eles vão gostar. E aí eu vi lá um senhor, eu me lembro até da cara dele, em coma urêmico. Acontecia isso. Hoje acontece muito menos. Eu também sou velho, né? Faz tempo. Em coma. Aí ele botou lá não entendi direito o que ele estava fazendo, ele falou, enquanto vocês vão examinando aí o pessoal, eu vou colocar um catéter de diálise peritoneal nele. Enfiou lá um negócio, tal, botou, ligou, o pessoal os técnicos lá ligaram o processo, tal, e voltei lá, acho que 2 dias depois, e eu vi o cara conversando. O cara estava conversando, o cara tinha saído do coma, estava conversando, trocando ideias e tal. Falei, puxa, que coisa fantástica, eu quero fazer isso. Foi aí que veio o primeiro desejo, claro. Mas eu fiquei com aquela ideia, com aquele o cara faz um tratamento, ele sai do coma, eu volto 2 dias depois, ele está conversando comigo normalmente, isso aí vale a pena fazer, né? Vale a pena aprender isso aí. Foi assim, na nefrologia. E era um tempo em que a nefrologia não atraía muita gente, viu, Arthur? A diálise era muito primitiva ainda, nefrologia é difícil, tem que estudar. Tava muito. mais para bruxaria, né? Que era o caldeirão caldeirão e as caldeirão misturas. E o negócio lá para mexer a Rapaz, sopa. Junqueira, a sopa miraculosa. Eu vi isso aí Junqueira acontecer. pegou e Vi no HC. Vi no HC isso aí. A época da bruxaria, da nefrologia bruxaria. A enfermeira tinha que saber misturar, tinha que fazer as contas com o médico, se errasse a conta era caos, primitivo, né? passava mal durante a diálise. Eu vejo uma máquina dessas aí, que parece uma coisa que já nasceu pronta, eu vejo quanto conhecimento, quanta gente quebrou a cabeça para chegar lá. Por isso que eu tenho a impressão que chegou no top, viu, Arthur? A página vai ser virada não com uma máquina nova, com um outro approach, que é um approach da medicina contemporânea, né? A medicina que mexe com o núcleo, a mesma medicina que trata câncer, a mesma medicina que, enfim, que um dia vai prevenir doenças e tal, antes que elas aconteçam. Do ponto de vista de tratar, desculpa, doença renal crônica, eu acho que vai ser esse o caminho mesmo. Fabrica o rim. Chegou teu rim, ó, vamos pôr. Chegar nesse nível tá ótimo, hein, Bruno? Sim. Vai ser um negócio de ficção científica. Vai chegar. A medicina tem essa característica de ser inquieta, né? A medicina é uma ciência inquieta. Se ela não for inquieta, ela não é uma boa medicina. Você tem sempre que estar achando que o que você faz pode ser melhor, deve ter um outro caminho, e muitas vezes o salto é de uma hora para outra, né? Pá, a coisa se apressa. Junqueira, eu fiz uma pergunta para o Bruno e eu vou fazer para você. O que você diria para um paciente que vai começar a diálise agora? Eu digo isso sempre, né? Primeiro, porque isso é um choque para todo mundo. Quem sou eu para falar isso para você, né? Mas, primeiro eu vejo com quem que eu estou falando, Arthur, porque se eu aprendi uma coisa assim, não é igual para todo mundo, sabe? Até pela história da pessoa, né? Pode ser que ela já venha nessa expectativa, tá? Mas com uma certa frequência, eu tenho que falar isso para uma pessoa que não está esperando receber essa notícia, porque o rim, às vezes, é meio traiçoeiro. Vai indo embora e a pessoa não percebe. Aí sente o negócio, já andou demais, já está no ponto de ter que começar o tratamento. Eu digo para ela assim, isso aqui não é você não está sendo condenado a nada. A tua vida não vai ficar pior. Tenha esperança, tenha confiança. Acredite que você vai se equilibrar dentro dessa nova situação, vai ter prazer na vida. Vai sorrir. A verdade é isso. O ser humano é engraçado, né? Ele tem a coisa mais simples do mundo, que é dar um sorriso. Isso, às vezes, muda o destino, né? Você entra num lugar com a cara feia, ou você entra sorrindo de verdade, né? Não sorrindo por interesse. As coisas mudam. Então,
Para mim, o parâmetro é esse. Eu entro na sala de diálise, eu quero ouvir uma gargalhadinha, pelo menos espontânea, né? Alguém contou uma piada, o outro está rindo. Isso é mais do que qualquer discurso que você faça, né? Como você sorri, você para mim é um exemplo, Arthur. É pena que eu te vejo pouco, porque você acorda muito cedo. Você dá o turma da madrugada. É o que eu falo sempre, Arthur, para os pacientes que estão começando. Não subestime a capacidade que o ser humano tem de se adaptar. Exatamente. Você vai se adaptar, você vai conhecer gente interessante, vai entrar na sua rotina, você vai continuar trabalhando, viver bem com a sua família, enfim, a gente se adapta. Não, e é o nosso lema aqui no Renalcast, né? Não viva para dialisar, dialise para viver. Exato, perfeito. É isso. Enfim, você sintetizou toda uma filosofia dentro disso. E essa filosofia vem muito, por quê? Por conta do tratamento recebido pela Fênix. É complementar, cara. Uma coisa um alimenta o outro. É verdade, é verdade, é verdade. Eu acho que são muitos anos de história, né, Junqueira? Muitos. Eu diria para você que são muitos anos de uma história honesta, né? Porque a gente... É claro, hoje o nefrologista que trata pacientes com diálise, ele tem uma empresa, ele tem um negócio, senão ele não existe, né? Mas nunca deixar esse aspecto suplantar. Se eu tivesse que falar alguma coisa para quem está começando a fazer nefrologia, é assim, não mata a medicina. A medicina ela é viva, ela é a troca, ela é uma troca. Você dá e recebe. Se alimenta disso. Por pior que seja a situação que você está enfrentando, aí estão os grandes desafios mesmo, se alimenta disso. Você dá e recebe. E eu vou te dizer um negócio, o médico recebe muito mais do que ele dá. Se ele souber, se ele entrar nesse espírito, né? Quer dizer, você tem toda uma técnica, tem que formar uma empresa, tem, enfim, que administrar a tua empresa para que ela flutue no mercado, que muitas vezes não é fácil. Mas não deixa a medicina morrer, não deixa esse encanto que um dia te levou a ser médico morrer no meio do caminho, porque aí perde a graça para todo mundo, perde para o cliente, perde para você. Então, você me perguntou, eu te respondo de novo, eu adorei a pergunta, o que você sente quando você entra aqui? Eu me sinto feliz, na verdade, porque é uma história que deu certo, né? Com todas as dificuldades do nosso dia a dia que nunca vão terminar, sabe? Todas as frustrações que a gente tem, como é que eu não vi aquele negócio? Mas as alegrias são bem maiores do que as apreensões, né? São bem maiores. E eu vou te falar que é um prazer fazer parte dessa história como um cliente há 15 anos, aí 15 anos sendo muito bem tratado. E é o que eu falo, eu sou time Fênix, família Fênix, não tenham dúvidas disso. Porque, cara, eu tô muito feliz aqui, Junqueira, de verdade, eu estar com você aqui do lado. Porque não, é uma alegria, olha. Já feliz em gravar com o Bruno, mas com você aqui do lado. Porque a gente tem uma história, né? Eu me lembro, não estou fazendo demagogia, não. Eu lembro da cena de te encontrar no pronto-socorro, a falta de ar tremenda, e sair correndo, vamos dialisar esse cara correndo, depois eu vou perguntar o nome. Mas ele está precisando ser tratado já, agora, ontem. E nunca vou esquecer isso. E te ver é sempre uma alegria. Só tem um problema, você acorda muito cedo. Eu não tanto. Vou começar a mudar os horários um pouquinho mais tarde, de repente, para a gente se encontrar mais. Bruno, Junqueira, para mim, esse episódio é mais do que especial. É um episódio que a gente aprendeu muita coisa. Muita coisa. A gente cobriu bases assim incríveis. Eu só tenho a agradecer a Fênix, a você, Dr. Bruno, a você, Junqueira, muito agradecimento. E para a gente encerrar, aquela última mensagem, última palavra de cada um, para a gente pôr o ponto final nesse episódio. Deixa eu Dr. Junqueira. Opa, posso comentar? Vou repetir aquilo que você me perguntou, me provocou. Se você tem um problema renal que está chegando no ponto de fazer diálise, de se tratar com diálise, não se entristeça, não se entregue. Né? Não considere isso um fim. Minha vida acabou, agora vai ser muito ruim. Não é. A gente descobre que partilhar problemas, que
que compartilhar isso, essa situação, leva a resultados surpreendentes. Quanta gente a gente vê aí, né, Arthur, trabalhando enquanto faz a diálise. Aqui é um pouco maior, não tem aquele barulho, mas nas salas menores da clínica antiga, aquela conversinha que vai rolando, aquela brincadeira que um tem com turma da resenha lá da Vila Nova, olha, os caras se reúnem para ir em churrascaria. Exato. Então, isso, a mensagem que eu diria é essa: tem solução o problema, tem solução e às vezes, surpreendente. E a dica, se der para a gente dar uma dica, né, doutor? A gente já teve contato com quantos pacientes que a gente colocou em diálise? O que a gente pode dizer é: vai melhor quem está enxergando o lado positivo da vida, quem se mantém otimista, quem quer encarar, quem quer evoluir. Quem se entrega, quem se vitimiza, as coisas vão pior. As coisas acontecem para o lado ruim. Quem enxerga o lado positivo, evolui, vai bem. E é aquilo, né, Bruno Junqueira? Não veja a máquina como sua inimiga. Ela é sua grande aliada. Fecha a parceria, como eu brinco, que a minha é como a armadura do Homem de Ferro. É a minha armadura fora do corpo ali, o meu Mark 50. É verdade. E eu vou encerrar batendo palmas pro Junqueira, porque ele é um cara que merece de verdade. Você vai me deixar. Junqueira, obrigadão. Obrigadíssimo a você, viu?